Tudo bem que estas coisas também sejam necessárias para a nossa vida aqui, mas não pode ser a tua motivação, não pode ser a coisa mais importante. Porque o que adianta você ganhar tudo isso e não haver em você o que de verdade vai te conduzir ao reino dos céus, que é o arrependimento? Porque, segundo a palavra, o que nos conduz ao reino dos céus é o arrependimento. Não tem nada a ver com carro, com dinheiro, com trabalho, com causa na justiça que eu ganhei, com a vitória que eu tive, com o milagre que eu recebi. Não tem nada a ver isso aí não. De maneira que a pessoa pode receber tudo isso e ainda ir para o inferno ainda. Porque está escrito que a cidade que Jesus mais operou milagre foi o lugar que mais as pessoas se perderam e foram para o inferno, justamente por elas não haverem se arrependido. Então a nossa motivação hoje não pode ser diferente de antes. Olha a mensagem que Jesus veio trazer. O texto diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, ele está dizendo: não é porque você enriqueceu, não é porque você ganhou ouro, prata, não é porque você ganhou causa na justiça, não é porque você teve vitória, não é porque você teve os milagres que você buscou, que você vai ter o reino dos céus, não. Você vai ter isso somente se você se arrepende. E você pode ter tudo isso, mas se não houver arrependimento, essa riqueza que você almeja vai ser pior que a pobreza. Você sabe que a riqueza que muitas pessoas têm, materialmente falando, muitas vezes acaba sendo a maior pobreza da vida delas. Eu não sei se vocês já leram uma carta lá em Apocalipse, que tinha uma igreja, se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, me parece, se eu não me engano. Eu também agora não vou lembrar o nome da igreja, é muita informação. Mas tem uma igreja que o Senhor fala bem assim: tu dizes, eu sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Porque historicamente aquela igreja ficava num lugar muito próspero financeiramente, e para a sociedade era uma igreja que enchia os olhos da sociedade. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera, é uma igreja que não faltava nada para ela, né? Mas aí o Senhor repreende aquela igreja dizendo bem assim: tu nem sabe que tu é miserável, infeliz, pobre, cego, nu. Você diz, eu sou rico, eu sou abastado, não preciso de coisa alguma. A gente vê muitas pessoas falar que tem Deus na vida dela porque ela ganhou alguma coisa. É comum a gente ouvir as pessoas dizer bem assim: não, Deus é na minha vida porque Deus me deu essa vitória. Não, Deus é na minha vida porque aquela porta de emprego se abriu. Quer dizer, enquanto a porta não se abre, Deus não é na vida dela não, né? Deus é na minha vida porque Deus me deu um casamento. Deus é na minha vida porque Deus me deu uma casa. Deus é na minha vida porque eu comprei meu carro. Muitas vezes a gente vê as pessoas associar Deus a essas conquistas. Então aquela igreja dizia: eu sou rico e abastado, não preciso de nada aos olhos dela, mas aos olhos de Deus, Deus dizia para ela: tu é miserável, infeliz, pobre, cego, nu. Não adianta a gente achar e querer ser uma coisa aos nossos olhos, se a gente não for aos olhos de Deus. O que vale é ser aos olhos de Deus. O que vale é ser aos olhos de Deus. Por isso que Jesus prega o arrependimento, porque sem arrependimento, aos olhos de Deus, a gente não é nada. Não adianta o orgulho, e Jesus está vendo que não houve um arrependimento, um quebrantamento, algo que nos aproxime dele de verdade. Não adianta. Mas ele veio, a luz está aí, a palavra do arrependimento está aí. Que as nossas motivações hoje para buscar a Deus não girem em torno somente das bênçãos materiais, que até é bom para a gente aqui nessa terra, mas a Bíblia fala que a nossa esperança não pode se resumir apenas a essa vida. Você não pode esquecer isso.
Nossa esperança não pode se resumir apenas a essa vida. Não pensa você como alguns pregam aí fora. Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar a vida. Porque depois que a gente morre, fica tudo aí. Cuidado com esse discurso de vamos aproveitar a vida, que depois que a gente morre, fica tudo aí, depois que a gente morre, acaba tudo. Engana-se. A morte não é o fim. A morte é o começo. A morte não é o fim. A morte é o começo. Qual que foi a mensagem aqui? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se a morte fosse o fim, Jesus não precisaria dizer: se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Se ele está dizendo: se arrependam, porque o reino dos céus está próximo, então ele está tentando fazer as pessoas entender: a morte não é o fim. A morte não é o fim. Sem arrependimento não há reino dos céus para ninguém. E o reino dos céus é tão verdadeiro quanto esse mundo que a gente vive. Amém, igreja? Compreende sim ou não? A luz está aí, Jesus está aí. Vocês viram aqui, apaga a luz. Sem luz é difícil demais. Sem luz é impossível. Olha, com a luz tudo muda. Jesus é essa luz para guiar a sua vida, a minha vida. Jesus é essa luz. Ele está aí para mim, para você, para quem quiser, para trazer um sentido verdadeiro para a nossa vida.